Olá a todos. Hoje vamos ter uma aula sobre Rosh Hashanah, o dia do julgamento. No dia 1º de Tishrei, o dia de Rosh Hashanah, Deus julga todo mundo, pessoa por pessoa. Nesse julgamento, a pessoa é julgada por todos os seus atos, sem que nada haja sido esquecido do Todo-Poderoso, pois tudo é revelado perante a Ele. Naquele momento, 3 livros são abertos: os dos justos, os dos ímpios e dos medianos. Os méritos de cada um e um são verificados e, segundo o balanço, é fixado o destino da pessoa para o próximo ano. Bondade e benevolência fez conosco o Eterno, que nos revelou o dia do julgamento, para que possamos nos preparar para esse dia. Às nações do mundo não foi revelado o dia do julgamento, para que para eles não é nada mais do que um dia comum. Porém, para o povo de Israel, que foi o escolhido dentre os outros povos, Deus foi piedoso ao nos revelar o segredo desse dia. Mas a verdade é que todos os seres humanos são julgados nesse dia, conforme consta na Mishnah de Rosh Hashanah. Existem 2 tipos de julgamentos em Rosh Hashanah: o julgamento rígido e o julgamento leve. O mais rígido é no primeiro dia e o mais leve é no segundo dia. Devemos esclarecer, então, a diferença entre esses 2 tipos de julgamentos: quem e quando são julgados, em quais circunstâncias. No livro Mirtav Melial consta que a diferença entre os 2 tipos de julgamento é a seguinte: no primeiro dia, a pessoa é julgada sobre o seu nível interior pessoal, que é direcionado àqueles que são supervisionados mais particularmente pelo Todo-Poderoso. Nesse julgamento, a pessoa é julgada pura e simplesmente pelos seus atos, sem levar em conta nenhum fator lateral que possa ser beneficioso para esse julgamento. Ou seja, que a pessoa, por seus próprios meios e atos, é considerada como uma pessoa justa. A pessoa que não tem esse devido mérito para que por si só possa ser julgada como justo, tem a possibilidade de ser julgado novamente para um bom ano, não sendo um justo por si só, mas sendo um acessório ao justo. Um justo que for considerado nesse nível por mérito dos seus próprios atos. Conclui-se de suas palavras que o julgamento do segundo dia de Rosh Hashanah se destina a fornecer acessórios para os justos, para os tzadikim, os verdadeiros servos de Deus, e fixar a lei que merecem, fixar o julgamento para aqueles que merecem cumprir esse papel. E assim mesmo, quem não saiu bem no julgamento do primeiro dia tem uma possibilidade adicional de ganhar sem precisar muitos direitos, e isso porque o julgamento é um julgamento leve. Pela Torá, somos dignos de apenas um dia de julgamento, e é o primeiro dia em que somos julgados é um julgamento difícil, julgamento pesado, julgamento rígido, mas Deus, graciosamente, aceita nossos pedidos e nos adiciona um segundo dia de julgamento, no qual Deus, misericordiosamente, julga aqueles que não enfrentam o duro julgamento do primeiro dia. Julgamento de acordo com o nível do povo. Aprendemos daqui que existem realmente 2 ciclos em Rosh Hashanah, mas ainda não está claro qual é a fonte desses conceitos. Eis que na Torá Rosh Hashanah consta como um dia somente. O fato que Rosh Hashanah é comemorado como 2 dias é pela dúvida se o mês de Elul é de 29 ou 30 dias, dependendo das testemunhas sobre a visão da lua. E se sim, como pode-se dizer que o segundo dia de Rosh Hashanah é fundamentalmente diferente do primeiro dia, e que nesse dia há outro julgamento? Mais ainda, que o segundo dia é somente um acréscimo por dúvida em relação aos dias do mês de Elul. E como pode ser que há um novo julgamento? A resposta é a seguinte: é encontrada nas palavras do Mirtav Melial, que acrescentou e esclareceu que a duração do dia do julgamento é determinada pela condição espiritual do povo de Israel. Quando o povo de Israel é de alta categoria, quando o interior excede o exterior, como era de fato o caso quando o Beit HaMikdash estava construído, bastava para o povo de Israel um único dia. Porém, após a destruição do segundo templo, a exterioridade prevaleceu sobre a interioridade, e então todo o povo de Israel precisou de outro dia leve. E de acordo com isso, quando o povo de Israel estava em um alto nível espiritual, eles não eram obrigados a ser julgados por julgamento leve. Então, Rosh Hashanah foi realmente praticado apenas um dia. No entanto, nesses bons tempos, em que ocasionalmente o povo descia
Deus alternava e atrasava as testemunhas para que chegassem tarde, assim atrasando a santificação do mês, para que Rosh Hashanah fosse por 2 dias. Tudo isso foi enquanto o Beit HaMikdash estava erguido. Porém, após a destruição, quando a eternidade aumentava irregularmente e o povo de Israel caía de suas fileiras, eles precisavam de um dia do julgamento leve. Portanto, os sábios prescreviam 2 dias para Rosh Hashanah regularmente. Segue-se que na Torá, Rosh Hashanah é de fato determinado como um dia de julgamento, de apenas um dia, pois, em primeiro lugar, a vontade de Deus é que nós nos levantemos e sejamos julgados em um dia, no julgamento mais severo. No entanto, quando o povo de Israel desceu a um nível espiritual inferior, então, para o benefício do povo, para que possa receber uma boa sentença no julgamento leve, Deus atrasou as testemunhas de modo que haveriam 2 dias de Rosh Hashanah. O nome do dia e sua definição. Como é sabido, o nome da data indica o seu conteúdo e essência. Nesse caso, o nome Rosh Hashanah significa o início do novo ano. Objetivamente, esse detalhe abordou a principal importância do dia, que é o dia do julgamento. Por que seu nome foi determinado dia do começo do ano e não dia do julgamento, como sua essência? Além disso, por que o julgamento foi realizado no primeiro dia do ano novo? Afinal, o julgamento foi realizado pelos atos do ano passado e deveria ter sido realizado somente no último dia do ano. Acreditamos que todo ano é parecido com o ano anterior. Todos os anos, o ciclo retorna regularmente: outono, inverno, primavera, verão. No entanto, esse não é o caso. Ano, em hebraico, significa Shana, que é a raiz da palavra Shinui, mudança. Cada ano é uma mudança inteiramente nova, como se nunca tivesse acontecido no passado e não acontecerá no futuro. Cada ano é uma unidade completa e nova. Cada geração tem um papel especial na obra de Deus para completar o propósito da criação. Mesmo na geração, a obra de Deus não é igual, mas a cada ano e ano, a geração recebe um papel especial e diferente. No julgamento de Rosh Hashanah, não apenas as nações do ano passado, as ações do ano passado são lembradas, mas todas as ações desde o início ao fim de todas as gerações. Por quê? Para determinar o futuro do novo ano. Deus examina todo o passado e o futuro como consta na Tefilá de Musaf de Rosh Hashanah. Antes de te serem revelados todos os mistérios e muitas coisas escondidas desde o início, tudo é visível e considerado diante de ti. O Senhor nosso Deus observa e olha para o fim de todas as gerações. Um homem anda pelas ruas de Moscou, soviética, e de repente um carro para ao lado dele. Aparentemente um carro civil. Dele emerge um homem robusto, que se apresenta como um agente secreto da polícia. Sem dizer uma palavra, ele empurra a vítima para o dentro do carro. Ao sair, o agente murmurou em palavras curtas: "Você deve ser julgado em breve." E começou a galopar em direção à delegacia. Ao ouvir isso, o homem ficou muito assustado e começou a afundar em reflexões muito melancólicas. Ele entendeu bem o significado da acusação. Em um país onde não há justiça, uma pessoa pode ser inocente, mas pode ser punida com punições extremamente severas. Em sua imaginação, o homem previu as piores coisas. É possível, ele pensou, que estivesse enfrentando uma longa sentença de prisão e talvez até com trabalhos forçados, para que não seja deportado para a Sibéria e talvez condenado a um hospital psiquiátrico. Punições ainda mais severas não estavam ausentes de sua mente. Seja qual for o caso, sua condição é muito grave, concluiu para si mesmo lamentando. De repente, o carro parou em um dos becos. O motorista se levantou do seu assento e ocupou o lugar ao lado do homem. Ele se virou e disse: "Eu sei que você é judeu, e até mesmo eu sou judeu como você. Você com certeza suspeita que vai a ser levado a um tribunal perverso soviético, mas você está errado. Quando eu disse a você que você iria ser julgado, me referi ao julgamento de Rosh Hashanah, que se aproximava. Eu só queria acordá-lo à prova diante do Criador do mundo. Sim, de fato, estamos enfrentando um grande e terrível julgamento, como consta na Tefilá, e sobre os países será dito qual será direcionado a espada e qual a paz. Portanto, devemos dar a devida consideração a isso de forma adequada. 51.
não é 52. Um rabino aproximou-se de seus alunos e lhes disse: 51 não é 52. Então, ele repetiu isso várias vezes. Os alunos perguntaram: Rabino, por que você está repetindo isso várias vezes? E o rabino falou: olha, quando Lot fugiu, escapou da cidade de Gomorra, ele foi para a cidade de Mitzar. Essa cidade era um ano mais nova do que a cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma tinha 52 anos e a cidade de Mitzar 51 anos. Mesmo que a cidade de Mitzar era uma cidade muito ímpia e muito perversa, porém, não havia atingido a cota de pecados que deveria ser atingido para que fosse destruída, como a cidade de Gomorra, de Sodoma e Gomorra. Portanto, em apenas um ano ela se salvou. Nós pensamos, o ano passado foi como esse ano, ou esse ano foi como no passado, tudo continuou. Por que nós temos que mudar, já que continua a mesma coisa? A resposta é não. Afinal, 51 não é 52. Então, quem garante que nós não atingimos nossa cota máxima? As raízes de todos os eventos mundiais se originam no mundo espiritual. As raízes de todos os eventos estão nos 6 dias de criação. Assim como a semente lançada na terra, está toda a árvore futura para crescer em todos os seus detalhes: sabor, a cor, o tamanho das frutas, o tamanho da árvore, sua natureza e sucesso. Os 6 dias da criação são a semente da criação. E na semente está todo o futuro que ocorrerá nos 6.000 anos do mundo. A Torá inclui tudo o que foi e o que será no mundo. Também os detalhes de cada pessoa, desde o dia em que nasceu até o fim. Assim como cada animal do mundo e cada erva plantada e inanimada, tudo o que aconteceu com ela e se enraizou está desde o início. Todos os anos temos o papel da geração para esse ano. Cada indivíduo recebe uma função que precisa ser desempenhada nesse ano para cumprir o propósito da criação. O significado do nome de Rosh Hashanah expressa a essência do dia, porque nele somos sentenciados para o ano novo, na forma de uma raiz, na qual todos os eventos do ano estão incluídos. No julgamento de Rosh Hashanah, Deus trata do que receberemos para o propósito do ano novo. Hoje é um dia de gravidez mundial. Da linguagem da gravidez, nesse dia está todo o futuro do próximo ano, que está inserido nesse dia. Cada fábrica e casa comercial prepara um orçamento para o próximo ano, no final do ano, para financiar as etapas do futuro. O orçamento é para o futuro, mas o cálculo depende do saldo do ano anterior. Da mesma forma, em Rosh Hashanah, a pessoa é julgada para saber quais ferramentas ela receberá para seu trabalho no próximo ano. Em Rosh Hashanah, Deus não julga se deve puni-lo ou acreditá-lo, mas julga sobre a nova doação. E nessa discussão, as ações do ano passado devem ser levadas em consideração. Ao preparar o orçamento, é planejada uma estrutura. Em seguida, descem os detalhes: quanto cada departamento receberá e quanto cada funcionário receberá. O mesmo acontece em Rosh Hashanah. O julgamento é determinado. Em geral, todos os dias a pessoa é julgada se tem o direito de receber o subsídio concedido a ele em Rosh Hashanah. Se durante o ano a pessoa cair em sua posição, ela não receberá o que foi atribuído a ela. Todos os dias a pessoa é julgada se ela merece receber os bons decretos impostos a ela em Rosh Hashanah. Já que em Rosh Hashanah participamos do papel de levar a criação ao seu propósito, a quem Deus dá quais ferramentas? Ferramentas de um feliz ano novo, vida, sustento, são ferramentas para descobrir a glória divina e são dados para aqueles que ocupam essa posição. Na correção dos atos anteriores, provamos ao juiz do mundo que somos responsáveis pelo empreendimento de nossas vidas e sabemos como enfrentar as falhas e corrigi-las. E sem essa mensagem de Tchuvá, não seremos capazes de aceitar a nova posição para o próximo ano. Muito obrigado.